Oi, pessoal! Opa, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é eletrização, tá? E também depois sobre magnetismo. Eu já havia comentado com vocês na aula anterior sobre como que os átomos adquirem cargas elétricas, certo? E agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre eletrização. Na verdade, o que é eletrização? Toda matéria pode ser eletrizada, certo? Então, a eletrização nada mais é do que eu retirar ou colocar elétrons nessa matéria, certo? Então, a movimentação dos elétrons é que geram essa eletricidade, essa eletrização da matéria, tá? Então, é importante que vocês saibam que eu não consigo movimentar outras partículas, somente os elétrons. Só os elétrons, que são os que estão fora do núcleo, né? As cargas negativas, é que eu consigo movimentar, ok? Então, nós vamos agora para um exemplo para vocês entenderem direitinho, porque existem 3 tipos de eletrização e eu quero mostrar para vocês no exemplo que eu vou dar, certo? A eletrização por atrito, a eletrização por indução e a eletrização por contato, certo? Então vem comigo, vamos lá ver o experimento de hoje. Então vamos lá, pessoal, vou fazer um exemplo aqui, um experimento para vocês verem, tá? Então veja só, olha, eu tenho aqui uns pedacinhos de papel que eu piquei, certo? E aqui uma caneta. Você pode usar um canudo, pode usar qualquer coisa. Eu tô usando essa caneta, que é de plástico, certo? E aí o que nós vamos fazer? Veja só, se eu passo a caneta aqui, vocês estão vendo? Não tá acontecendo nada, certo? Muito bem. Agora veja só o que vai acontecer. Eu vou pegar um pedaço de papel e vou fazer isso aqui, ó. Atritar a caneta no papel. Aí, olha só. Viram o que aconteceu? Ó, vou fazer de novo, ó. Eu só aproximo. Olha só. Eu não coloquei em cima do papelzinho. Eu só estou aproximando, olha. Bom, vou explicar para vocês o que é que está acontecendo então aqui, tá? Na verdade, toda matéria, ela pode ser eletrizada. Como que ela pode ser eletrizada? Por atrito, tá? Então, o que é eletrizar? Quando eu atrito, quando eu faço isso daqui, ó, eu posso usar, no caso aqui, eu poderia estar usando uma flanela, né? Para poder atritar um no outro, certo? Poderia estar usando qualquer outra coisa do tipo, tá? Quando eu atrito um objeto no outro, eu, na verdade, alterei os elétrons, tanto do papel, aqui no caso que eu estou atritando, quanto da caneta, do plástico daqui da caneta, certo? Eu atritei os dois, eu alterei os elétrons, tanto da caneta quanto do papel. Um ficou com carga positiva e o outro com carga negativa. Quando eu aproximo do papelzinho, o papelzinho, a princípio, ele está neutro. Ele não está eletrizado, certo? Quando eu aproximo, então, a caneta que foi atritada, eu aproximo as cargas, né? Contrárias, na verdade, carga positiva atrai carga negativa. E aí, então, por isso que eu tenho essa atração, olha, do papelzinho aqui na caneta. Só que assim, só neste exemplo que eu estou fazendo com vocês, eu consigo que vocês entendam os 3 tipos de eletrização que pode acontecer. Então, esse primeiro, atritando o papel no plástico, eu tornei os dois com cargas opostas,
um com carga positiva e o outro com carga negativa. Dessa maneira eu eletrizei esses objetos. E à medida que eu coloco a caneta, eu só aproximo a caneta e o papelzinho é atraído pela caneta, aconteceu um outro tipo de eletrização, que é chamada de eletrização por indução. Então eu não preciso encostar no papelzinho, eu só aproximo a caneta e essa aproximação, os dois, o papel passa a se eletrizar e as cargas opostas se atraem e gruda aqui o papelzinho na caneta. E eu tenho terceiro tipo de eletrização, que é a eletrização por contato. Então veja só, esse então foi por indução, certo? Só que vocês viram que o papelzinho caiu agora? Por quê? Porque por algum tempo ele está eletrizado com carga negativa, mas no contato do papelzinho com a caneta, então aí é uma eletrização por contato, eles passam a ter a mesma carga e cargas iguais se repelem. Cargas iguais se repelem e por isso o papelzinho caiu. Veja só, gente, uma coisa importante. O material da caneta, o plástico, né? Ele é um material isolante, tá? Isolante de eletricidade, certo? Enquanto que a gente poderia, no caso, né? Eu atritei a ponta da caneta e vocês percebem que somente a ponta da caneta, deixa eu atritar mais um pouquinho, apenas a ponta da caneta é que atraiu o papelzinho. Se eu colocar em outras partes da caneta, ó, virei a caneta do outro lado, ele não vai atrair. Por quê? Porque ele não é um bom condutor, ele é isolante. Então, o atrito, essa eletricidade ficou apenas na onde eu atritei. Agora, se eu fizesse a mesma coisa com um metal, por exemplo, porque os metais, eles são condutores de eletricidade, tá? E o que aconteceria? Esse atrito, mesmo eu atritando só a pontinha aqui, o metal, ele iria conduzir essa eletricidade por toda a caneta, se a caneta fosse de metal. Então, todas as partes da caneta iriam conseguir fazer essa mesma coisa, certo? Então, isso é importante. Aí você pode me perguntar, mas professora, como que quais são os materiais que são condutores, né? E quais que são isolantes? Então, um exemplo de condutor são os metais, né? Os metais são normalmente condutores. E de isolante, você tem o plástico, a borracha, né? São materiais que são isolantes. Pensando em relação a átomos, né? Aqueles átomos que têm elétrons, quanto mais elétrons livres o átomo tiver, mais ele vai ser condutor. Para ser um bom condutor, são aqueles átomos que têm uma maior quantidade de elétrons livres. Que são esses elétrons livres? Os elétrons da última camada, certo? Se eles tiverem muitos elétrons ali na última camada, eles vão ser condutores. Se eles tiverem poucos elétrons na última camada, são normalmente os átomos que são isolantes, certo? Só para vocês terem, então, uma ideia. Então, nós falamos aqui, olha, nesse simples exemplo, 3 tipos de eletrização. Nós podemos ter a eletrização por atrito, a eletrização por indução e a eletrização por contato. Olha só, pessoal, vocês sabem o que é isso aqui que eu estou segurando? Dá uma olhada, ó, vamos ver se vocês agora adivinham. Ó, é isso mesmo, é um ímã. Porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os ímãs, né? Sobre esse fenômeno chamado magnetismo. Olha só, o que é o magnetismo?
é essa força de atração que os ímãs têm, certo? Essa força de atração do ímã é chamada de magnetismo. E olha, não está muito distante da gente isso aqui não, tá? Olha, o átomo, só o fato de ter elétrons circulando em volta do núcleo, né, das partículas de prótons dentro do núcleo, já tem ali um campo magnético. Então, o átomo, a gente pode considerar o átomo como um ímã elementar, tá? É o mesmo funcionamento, pessoal. Olha, o que está atraindo um ímã, um pedacinho do ímã no outro, essa força, né? Se você tiver um ímã na sua casa, você vai perceber, olha, a força que ele exerce, ó. Tanto é que eu solto de longe, ele gruda, né, ó. Essa força é porque são duas cargas, uma positiva e uma negativa, e se atraem. Então, cargas positivas e negativas sempre se atraem. Os opostos se atraem, certo? O contrário também acontece. Quando são cargas iguais, a tendência é se repelir. Então a gente vê, se a gente colocar o contrário, ó, você percebe, tá vendo como caiu? Caiu por quê? Porque as folhas, as partes que estão com mesma carga, elas se repelem, por isso não gruda, vai cair. Não vai ficar grudado um ímã no outro. Agora, quando estão, ó, eu estou com a parte contrária dele, ele empurra para o outro lado, né? E assim eles se juntam, olha. Então, isso, vamos entender melhor o que é o magnetismo. Então, gente, um pouquinho de história, né, para a gente poder entender. O magnetismo não é coisa recente, tá? A humanidade já sabe da existência do magnetismo desde 600 antes de Cristo, tá? Então, entre o período de 600 antes de Cristo e 1599 depois de Cristo, já se conhecia um mineral chamado magnetita, certo? Já haviam descoberto esse mineral que tinha propriedades magnéticas, tá? Esse conhecimento, né, sobre o magnetismo, nesse mesmo período, foi sendo esmiuçado, né? Os chineses, por exemplo, chegaram a usar esse entendimento, né, do magnetismo para construir bússolas que conduziam eles nas navegações que faziam, né? Então, assim, não é coisa recente, é coisa antiga. E só que durante muito tempo o magnetismo foi sendo estudado como um fenômeno isolado, né? Sozinho. E sendo que hoje, né, depois, na verdade, do século XVIII, começou então a um entendimento um pouco mais detalhado, mais claro sobre o magnetismo, e a gente entende hoje que a eletricidade e o magnetismo, eles compartilham da mesma essência, tá? Então hoje nós usamos inclusive o magnetismo em aplicações, em diversas aplicações tecnológicas, principalmente, né? Então, por exemplo, o uso de cartões, né? Os cartões de crédito que a gente utiliza, aqueles transformadores de eletricidade também são baseados no magnetismo. Que mais? Raio-x, micro-ondas, né? Todas essas tecnologias, sabe a gravação, né, em disco, de informações em disco rígido, de fita cassete, VHS, tudo isso utiliza, né, são tecnologias que utilizam o magnetismo. Ondas também, né? Ondas de rádio, a gente utiliza o magnetismo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o planeta Terra, né, ele possui uma camada protetora em volta dele,
um campo magnético em volta do planeta que protege a Terra. Inclusive, esse é o nosso próximo assunto, né? A gente vai falar sobre geomagnetismo nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.